O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Paga a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que congregam conosco através da TV Horizonte, e que assim possamos fazer esta verdadeira experiência com a Santa Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Novamente acolhendo o meu irmão, Padre Jefferson, que está conosco aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, e também estamos em comunhão com o Padre Sérgio, nosso irmão de turma, que fomos ordenados no último dia 12 de agosto. Hoje celebramos a memória de São Leão Magno, doutor da Igreja e também pontífice. E assim, quando celebramos a memória de um santo na vida da Igreja, é sempre importante recordarmos quem foi este santo. Porque às vezes nós não conhecemos a vida dos santos, não conhecemos a palavra de Deus, não fazemos a experiência com Cristo. E quando olhamos para a vida de um santo, porque nós em diversas vezes temos algum santo da nossa devoção, como por exemplo, o Padre Jefferson tem a devoção a São Lourenço. E assim nós percebemos a importância da história deste santo na vida da Igreja e aquilo que eles fizeram para cada um de nós e para a Igreja que nós vivemos no dia de hoje. Quando nós falamos deste Papa da Igreja, e principalmente ao celebrarmos ontem também a festa da Basílica de São João de Latrão, ou seja, a cátedra do Papa, nós somos convidados a rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pois ele é o pontífice, aquele que nos liga, faz essa ligação da Igreja da Terra com a Igreja Celeste, e assim nós recordamos que antes dele nós tivemos outros homens que dedicaram a sua vida, derramaram o seu sangue algumas vezes pela Igreja, e que se nós hoje estamos aqui com uma fé alicerçada, com os dogmas da fé pronto, com a Sagrada Escritura toda fechada, é graças a este homem, a estes homens que gastaram a sua vida pela Igreja. E é por isso que nós somos Igreja Católica Apostólica, porque nós temos a origem nos apóstolos. O primeiro Papa foi São Pedro,
nós tivemos este Papa na história da Igreja, hoje Pedro é Francisco, e assim nós percebemos que a missão da Igreja continua, que a sucessão dos apóstolos continua, e que assim a graça e a ação do Espírito Santo de Deus permanece na Igreja. Este Papa que nós celebramos hoje combateu diversas heresias, mesmo quando era arcediácono de Roma, ou seja, um dos primeiros diáconos, ainda não era Papa, mas tinha a sua observação e fazia as suas observações aos bispos da época para combater, por exemplo, as heresias de Nestório no tempo do concílio de Éfeso. Nós tínhamos muitas heresias no início da história da Igreja. Era um tempo de eterna crise, e não digo que não estamos em crise hoje. Cada tempo é um tempo de uma crise na história da Igreja, mas assim nós percebemos que nos primeiros concílios, a partir do século III, por aí, nós temos presença de diversos concílios, nós percebemos a estruturação da nossa fé. E a estruturação da nossa fé se deu em momentos de crise, se deu em momentos desafiadores para a fé da Igreja, combatendo diversas heresias. Então, o Papa em que celebramos a sua memória hoje, tinha já a sua presença, ainda como diácono, neste concílio de Éfeso, na sua instrução e no seu combate às heresias contra a fé católica. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, ele foi eleito Papa no ano de 440 e combateu diversas heresias advindas do norte da África, como, por exemplo, o maniqueísmo e uma das heresias que ele muito combateu, que foi o monofisismo. Esta heresia que nós percebemos no início da Igreja, na Igreja primitiva, que falava que Jesus só tinha uma natureza. E nós sabemos, assim como rezamos na bênção do Santíssimo, Jesus Cristo é verdadeiro Deus, é pleno Deus, mas também é verdadeiro homem. Diversas heresias diziam isso, separando a natureza humana da natureza divina. E nós sabemos e verdadeiramente acreditamos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada na pessoa do Filho, mas se encarnou como homem, e homem integralmente, exceto no pecado. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos a memória deste Papa, nós celebramos a origem da nossa fé, a essência da nossa fé, os dogmas da nossa fé, que às vezes nós nem sabemos que eles existem, mas são verdades absolutas, comprovadas e reafirmadas pela Igreja através dos concílios. E assim, este Papa teve sua presença no concílio de Calcedônia, defendendo esta natureza divina e humana de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, para compreendermos este tempo tão bonito da Igreja, que tivemos diversos escritos, tem uma carta de São Leão a Flaviano, uma carta muito bonita, falando do mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, que vale a pena nós realmente lermos e bebermos da fé da nossa Igreja desde a sua origem. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, também nós percebemos na história da Igreja o fechamento do cânone, que por muito tempo foi e voltou. Assim, a palavra de Deus, como nós temos ela hoje, ela não caiu de zíper e tudo do céu. Ela foi estruturada, ela foi guardada pela Igreja. A Igreja sempre foi a guardiã da Sagrada Escritura. A Igreja traduziu a Sagrada Escritura, a Igreja traduziu para o latim, a Igreja traduziu para a nossa língua. A Igreja é a guardiã da palavra. Por isso que sempre costumo dizer, nós não podemos ser uma igreja que guarda a palavra aberta em Salmo 91, Salmo 23, aberto lá na estante da nossa casa. A palavra foi feita para ser vivida,
para ser proclamada, para ser anunciada. Isso que nós estamos fazendo hoje, ouvindo o capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, que por muito tempo era o único evangelho que era proclamado nas liturgias pela sua cronologia das histórias e dos milagres e daquilo que Jesus fez. Hoje nós ouvimos a história de um administrador. Um administrador que não era muito fiel à sua administração, não. Ele era um pouquinho interesseiro, ele era um pouquinho querendo dizer uma linguagem mais próxima da nossa realidade. Ele era bem espertinho, e é por isso que ele foi elogiado neste evangelho de hoje pelo próprio Mestre. Ele, percebendo que a sua administração não estava muito coerente, como nós vemos por aí, não vou falar onde para depois não arrumar confusão com outras pessoas, mas nós vemos por aí muitos administradores aproveitando das coisas, fazendo as coisas pensando somente em si. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, quando olhamos para esse homem que sentiu o seu cargo sendo ameaçado, a sua função podendo ser extirpada, ele poderia ser mandado embora, ele foi até aqueles homens que deviam o seu chefe. Falou: se você está devendo o meu chefe, pode pagar metade. Mas ele não fez isso necessariamente para agradar o chefe. Ele fez isso já pensando no futuro, ou seja, era interesseiro. Perdoou um pedacinho da dívida daquele que devia o seu chefe, já pensando no seu futuro, se ele fosse mandado embora do seu trabalho como administrador. E assim fez, com um outro, reduzindo a dívida com um processo de interesse. Assim, nós percebemos, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas pensam muito no próprio umbigo e esquecem da comum unidade. Não pensam muito no outro, mas às vezes pensamos em nós mesmos. Me coloco às vezes em primeiro lugar, porque às vezes nós somos assim. Nós queremos o nosso bem. Nós pensamos no nosso futuro. E às vezes nós vemos isso também em muitas empresas. As pessoas, elas não conseguem ser como as outras. Precisam às vezes puxar o tapete. Precisam às vezes derrubar, deturpar para chegar em altos cargos. Não. O ser cristão, a essência do ser cristão, em primeiro lugar, é a humildade. As pessoas vão nos reconhecer por aquilo que nós somos. Não por aquilo que temos, mas pela nossa índole. Por aquilo que nós mostramos que somos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nessa liturgia também, peçamos a Deus para que não sejamos pessoas dissimuladas, pessoas falsas, pessoas que gostam de mostrar uma máscara, mas que na verdade não são nada do que estão dizendo que são. Como esse administrador que, por mais que foi elogiado, ele era esperto, pensou no futuro dele, mas a nossa esperteza deve ser para conquistar pessoas para o reino de Deus. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o final deste evangelho me marcou profundamente. Me marcou profundamente quando nós olhamos para o versículo 8. E o Senhor, que elogiou aquele administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza, disse: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Isso é muito grave, porque infelizmente nós contemplamos
que a omissão também é pecado. Fingir que as coisas estão tudo bem e esperar que o mundo acabe em barranco para morrer escorado, vendo a coisa acontecendo que está errada na minha frente. Cadê o profetismo do seu batismo, onde você deve anunciar a palavra, mas denunciar aquilo que está em coerência com ela? Onde está o profetismo do seu batismo? Não sejamos cristãos mornos. Defendamos a nossa fé como São Leão defendeu, como diversos papas defenderam. A igreja tem sua hierarquia, mas a maioria do povo são os leigos, não são os padres, bispos, cardeais, o Papa é um só. A hierarquia da igreja é para nos ajudar a afirmar os nossos passos na fé de Cristo. Mas a maioria de nós é o povo de Deus, leigos e leigas, os batizados. Não neguemos a nossa fé, não deturpemos a nossa fé com falsas doutrinas e com heresias. Não é só no tempo lá no 3º século que tinha heresia, não. Tem muito herege solto por aí, falando tanto de asneira e o povo só batendo palminha. É missa para lá, é missa para cá, é isso aqui, é colar, eu gosto disso, tem um cardápio imenso, tão bonito. A essência da nossa fé é Jesus Cristo. Toda missa tem Jesus Cristo, toda missa cura e toda missa salva. Porque toda missa tem Jesus Cristo. Defendamos a nossa fé. Não deixemos e não fiquemos em silêncio quando por aí a justiça quer aprovar o aborto, quer fazer isso, quer acabar com a família. Não abramos mão da nossa fé. Não deixemos que os filhos deste mundo, que vivem na mundaneidade, todos nós somos filhos do mundo, mas o cristão católico é chamado a abraçar aquilo que convém à nossa fé e negar a mundaneidade. Nós não somos extraterrestres, nós não vamos fugir do mundo, não. Mas aquilo que não convém ao cristão, nós devemos abrir mão. Não deixemos que os filhos das trevas nos calem. Não deixemos que a nossa fé seja deturpada. Não tenhamos medo dos gritos dos maus, mas o que nós devemos ter medo é da omissão e do silêncio dos bons.